Por que gente boa sofre tanto? Se você é uma pessoa boa e mesmo assim sofre, fique aqui comigo. Talvez você esteja cansado de fazer o certo e colher dor. Talvez você ore, ajude, perdoe, mas no fim do dia se sinta vazio. Existe uma dor silenciosa que só gente boa conhece. É a dor de tentar viver com o coração limpo em um mundo que parece recompensar quem machuca. Hoje nós vamos falar sobre isso, não de forma superficial, mas de uma forma espiritual, profunda e libertadora. Porque a pergunta não é apenas por que gente boa sofre. A pergunta real é o que Deus está fazendo enquanto isso acontece. Talvez você nunca tenha dito em voz alta, mas no fundo do seu coração existe um cansaço, uma sensação de injustiça, um pensamento que vem à noite. Deus, por que comigo? Você olha ao redor e vê pessoas que mentem prosperando, pessoas que usam os outros subindo na vida, enquanto você, que tenta fazer o bem, parece sempre estar resistindo a tempestades. Isso dói. E dói ainda mais, porque você sente culpa por sentir isso. Porque gente boa acha que sofrer em silêncio é virtude. Mas hoje eu preciso te dizer algo com verdade. Deus não se ofende com a sua dor. Deus não se assusta com suas perguntas. E a Bíblia nunca prometeu que ser bom seria fácil. Muito pelo contrário, o Salmo 34 diz que muitas são as aflições do justo. Repare nessa palavra. Justo, não do perverso, do justo. Isso já quebra uma mentira perigosa. Sofrer não é sinal de que você está longe de Deus. Às vezes é exatamente o oposto. Jesus foi a pessoa mais boa que já existiu. E foi também a que mais sofreu. Ele não sofreu porque errou. Ele sofreu porque escolheu amar. Porque escolheu não revidar. Porque escolheu permanecer fiel. Existe um tipo de sofrimento que não vem do pecado. Vem da integridade. Vem de não se corromper. Vem de não se tornar aquilo que te feriu. E isso tem um custo. Quando você é bom de verdade, você sente mais. Você percebe mais. Você se importa mais. E por isso se machuca mais. A alma de uma pessoa boa não é blindada. Ela é sensível. E sensibilidade em um mundo duro gera dor. Mas agora preste atenção. Nem todo sofrimento é castigo. E nem toda dor é ataque. Às vezes o sofrimento é um processo, um refinamento. A Bíblia diz que Deus prova os corações, não para destruí-los, mas para fortalecê-los. O ouro só é purificado no fogo, e gente boa passa por fogo, não porque Deus a rejeitou, mas porque Ele confia. Confia que você não vai perder quem é. Confia que você não vai se tornar amargo. Confia que você não vai abandonar sua essência. Mas existe outro lado que precisa ser dito. Nem todo sofrimento vem de Deus. Existe um ataque espiritual direcionado às pessoas boas, porque quem carrega luz incomoda. Quem vive com verdade expõe mentiras. E o inimigo não precisa destruir pessoas más. Elas já estão perdidas. O alvo sempre foi quem tenta fazer o bem. Por isso, você se sente cansado sem motivo aparente. Por isso, às vezes, a tristeza chega do nada. Por isso, a vontade de desistir aparece quando você está tentando ser melhor. Isso não é fraqueza. É batalha, e gente boa costuma lutar calada.
porque aprendeu a não incomodar, a não reclamar, a suportar tudo. Mas aqui está uma verdade difícil. Deus nunca pediu que você se anulasse. Bondade não é submissão cega. Amor não é aceitar abuso. Ser bom não significa ser usado. Jesus amava, mas também se retirava. Ajudava, mas também dizia não. Silenciava, mas também confrontava. Talvez parte do seu sofrimento venha do fato de você carregar pesos que não são seus, dores que não te pertencem, responsabilidades que Deus nunca te entregou. Gente boa sofre muito porque tenta salvar todo mundo, mas só Deus salva. Você não foi chamado para se destruir tentando agradar. Você foi chamado para viver em verdade. E viver em verdade, às vezes, dói, porque exige limites, exige escolhas difíceis, exige perder pessoas. Mas aqui está o ponto de virada. Deus não desperdiça a dor de gente boa. Nada do que você chorou foi em vão. Nada do que você suportou passou despercebido. A Bíblia diz que Deus recolhe cada lágrima, cada uma. Isso significa que existe propósito até no que você não entende. Talvez hoje você esteja cansado, mas não está quebrado. Talvez ferido, mas não abandonado. O sofrimento não é o fim da sua história, é uma travessia, e atravessar dói. Mas transforma. Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários: eu sofro, mas continuo. E se inscreva no canal. Aqui nós falamos verdades que curam, não frases que anestesiam. Agora respire, onde você estiver. Feche os olhos se puder. Que Deus fortaleça sua alma cansada, que Ele te devolva a leveza, que Ele te ensine a ser bom sem se perder, que Ele cure o que o mundo feriu. Amém. Talvez depois de ouvir tudo isso, você ainda esteja se perguntando por quê. Porque entender com a mente não tira imediatamente o peso do coração. A dor não some só porque foi explicada. Ela precisa ser acolhida. E gente boa quase nunca se acolhe. Gente boa costuma ser forte demais, forte para os outros, disponível para todos, mas ausente de si mesma. Você aprendeu a ser bom antes de aprender a se cuidar. Aprendeu a ceder antes de aprender a colocar limites. Aprendeu a suportar antes de aprender a descansar. E isso cobra um preço alto com o tempo, porque a alma cansa. Mesmo quando a fé permanece, você pode amar a Deus e ainda assim estar exausto. Pode confiar e ainda assim chorar escondido. Pode ser fiel e ainda assim não entender o caminho. Isso não te torna fraco, te torna humano. Existe uma romantização perigosa do sofrimento no meio espiritual, como se sofrer em silêncio fosse sinal de santidade, como se reclamar fosse falta de fé. Mas a Bíblia está cheia de gente boa reclamando com Deus. Davi reclamava, Jó reclamava, Jeremias reclamava. Eles não foram rejeitados por isso, foram ouvidos, porque Deus prefere um coração sincero do que um silêncio forçado. Talvez o seu sofrimento esteja aumentando porque você engoliu sentimentos demais, palavras que nunca disse, limites que nunca colocou. Não por maldade, mas por medo de decepcionar, por medo de não parecer bom o suficiente.
E aqui existe uma ferida profunda. Muitas pessoas boas confundem amor com aprovação, confundem bondade com aceitação, confundem fé com autoabandono. Mas Jesus nunca se perdeu para agradar ninguém. Ele amava, mas se retirava quando precisava. Ele curava, mas não curava todos. Ele ajudava, mas não se explicava para quem não queria ouvir. Isso é sabedoria espiritual. E talvez seja isso que esteja faltando para aliviar sua dor. Discernimento. Saber quando continuar e quando parar. Saber quando ajudar e quando se preservar. Gente boa sofre muito porque permanece onde Deus já mandou sair. Permanece em relações que drenam, em ambientes que adoecem, em culpas que não são suas, tudo em nome de um amor mal compreendido. Mas Deus não quer o seu sacrifício emocional, Ele quer sua obediência. E obedecer às vezes significa se afastar, significa dizer não, significa aceitar que nem todos vão gostar de você. E isso dói profundamente para quem sempre quis agradar, porque a rejeição machuca mais em gente boa. Ela não está acostumada a decepcionar. Mas aqui está uma verdade libertadora. Você não foi criado para ser compreendido por todos, nem para carregar o mundo nas costas. Você foi criado para viver em verdade. E a verdade filtra. Ela afasta quem se aproveita e aproxima quem respeita. Talvez o sofrimento que você vive hoje seja um convite, não para desistir da bondade, mas para amadurecê-la. Bondade madura não se anula, não se explica o tempo todo, não se culpa por tudo. Ela ajuda sem se perder. Ama sem se destruir, serve sem adoecer. Isso é crescimento espiritual. E crescimento dói, porque exige romper padrões antigos, padrões de agradar, de se calar, de se diminuir. Você não sofre porque é bom demais. Você sofre porque ainda não aprendeu a ser bom consigo mesmo. E Deus está te chamando para isso, não para endurecer o coração, mas para fortalecê-lo, porque um coração forte ama melhor. Um coração inteiro suporta melhor. Um coração alinhado com Deus sofre menos, não porque a vida fique fácil, mas porque os pesos mudam. Você para de carregar o que não é seu. Para de lutar batalhas que não te pertencem, para de pedir desculpa por existir. E isso traz paz. Talvez você esteja nesse vídeo até agora porque algo dentro de você reconhece essa verdade. Reconhece que está cansado, que está dando demais, que está segurando demais. E Deus não está te acusando por isso. Ele está te convidando a descansar, a redefinir limites, a confiar que você não precisa se destruir para ser amado. O sofrimento da gente boa, muitas vezes, é o parto de uma nova fase. Uma fase mais consciente, mais firme, mais alinhada, menos ingênua e mais sábia. Você não vai deixar de ser bom. Vai deixar de ser usado, vai deixar de se ferir em nome de uma fé distorcida, vai aprender que Deus não te quer quebrado, te quer inteiro. E talvez hoje o passo mais espiritual que você possa dar seja simples. Dizer não onde sempre disse sim, descansar sem culpa, se afastar sem ódio. Cuidar da sua alma com o mesmo carinho que cuida da dos outros. Isso também é fé,
Isso também é obediência, isso também é amor. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Esse vídeo encontrou você em um momento sensível. E Deus respeita momentos sensíveis. Ele fala baixo, mas fala fundo. Que você saia daqui não com todas as respostas, mas com mais leveza, mais clareza e menos culpa. Porque gente boa não sofre à toa, ela sofre até aprender a se posicionar. E quando aprende, algo muda. Por dentro, em silêncio e para sempre,